Nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas. Eu disse 3 dicas para aprender exatas definitivamente. Eu disse definitivamente. E se ficar até o final ainda tem uma dica bônus, hein? Segura aí que é depois da vinheta. Se você não sabe nada de exatas porque não estuda, aí esse vídeo não é pra você não, tá? Não. Mas assim, aproveita que você tá no YouTube, tem um monte de vídeo aí de gatinho, fofinho, dá pra se divertir um pouco, né? Agora, se você se mata de estudar, não consegue resolver a maioria dos exercícios, tá com medo de repetir de ano, não consegue passar no concurso, não consegue passar no vestibular por causa de exatas, então esse vídeo é pra você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Defina e essas são as 3 dicas para você aprender exatas definitivamente. São 3 dicas que servem para mudar as exatas. Não, essa é a má notícia, não dá para mudar as exatas. Mas a boa notícia é que tem uma coisa que dá para você mudar. Você. Eu vou dizer uma frase aqui que eu gosto muito, que é a seguinte: a coisa não é a coisa. A coisa é como você vê a coisa. Parece coisa de quem acabou de usar substâncias ilícitas, né? Mas não, por mais esquisita que essa frase seja, ela tem sentido. A matemática, a física, a química, elas são fáceis, elas são difíceis, elas são compreensíveis, elas são incompreensíveis. Elas são o que são, ponto final. Agora, dependendo da maneira como você se coloca diante delas, é que você vai torná-las mais ou menos compreensíveis. Ah, mas eu estudo tanto e mesmo assim eu não consigo entender nada. Aí é que tá. Dependendo da maneira como você estuda, pode ser que você esteja gastando tempo, dedicando energia à toa, porque você está estudando da maneira errada. Então essas 3 dicas servem para mudar a sua cabeça, servem para mudar a sua visão, servem para mudar a maneira como você se coloca diante dos assuntos e acredita em mim, os assuntos vão mudar para você como consequência disso. Então, sem mais enrolação, vamos à primeira dica. É nada mais, nada menos que o nome do canal. Não, mas peraí, não é propaganda não, eu vou explicar. Pensa comigo, do que adianta você estudar propriedade dos logaritmos, condição de existência dos logaritmos, equações logarítmicas, inequações logarítmicas, funções logarítmicas, se você não sabe o que é um logaritmo? Essa é a primeira e mais importante etapa que muita gente despreza, que muita gente passa por cima. Se você vai estudar um assunto sem saber a definição desse assunto, acredita em mim, você vai estar perdendo tempo à toa. Já pensou uma aula assim? Oi gente, bom dia. Hoje a gente vai falar de empuxo. Empuxo é um negócio que vem... O empuxo, ele acontece. E aí quando acontece, ele tem uma... Calma, gente, eu sei, mas eu não sei explicar, tá? Não rola, né? Pois é, saber alguma coisa implica saber a definição dessa coisa. Saber alguma coisa implica conseguir colocar essa coisa em palavras, verbalizar o que aquilo é. Não adianta nada você saber qual é a fórmula do termo geral da progressão aritmética se você não sabe dizer o que é uma progressão aritmética. Não adianta nada você estudar trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria no triângulo qualquer, funções trigonométricas, relações trigonométricas, se você não sabe dizer o que é um seno. Opa, peraí, acho que aconteceu uma coisa aí meio preocupante. Você provavelmente disse: sei sim, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fórmula não é definição. Esse é um equívoco que muita gente comete. Dizer a fórmula de alguma coisa não é definir essa coisa. A fórmula é consequência da definição e, como toda consequência, ela tem que vir depois de uma causa. E que causa é essa? A definição. Quer ver outro equívoco que acontece muito? Você saberia definir o que é direção e sentido de um vetor? Sei sim. Direção é tipo horizontal ou vertical, sentido é tipo esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, o que essa pessoa acabou de fazer não foi definir, foi exemplificar. E exemplo, por melhor que seja, nunca é bom o suficiente para substituir uma definição. Eu não estou falando mal dos exemplos, eu não estou dizendo que você não pode dar exemplos, não é isso. O que você não pode fazer é dar um exemplo no lugar da definição, substituindo a definição. Se vier o exemplo, e ele é bem-vindo, ele tem seu lugar, ele deve vir depois da definição.
Então, antes de mais nada, tenha essa preocupação. Saber colocar aquilo que você está estudando em palavras, saber definir, porque essa é a única maneira de você realmente apreender, de você realmente absorver aquilo e não esquecer mais. Dica número 2. Saiba para que serve isso que você está estudando. Para que serve aquilo? Qual é a utilidade real daquilo que você está estudando? Porque acredita em mim, tem uma aplicação prática, sim. E por que é tão importante saber isso? Vamos lá. A matemática tem uma característica que é, ao mesmo tempo, a maior vantagem dela e a maior maldição dela, que é a abstração. A matemática é extremamente abstrata. Nunca aconteceu na história da humanidade de alguém estar caminhando na rua, tropeçar no negócio, desenterrar e um polinômio. Não existe isso. Matemática é abstração pura. Por que essa é a maior vantagem dela? Porque é justamente graças a essa abstração dela que ela tem um poder de fogo absurdo, uma penetração absurda. Ela entra em todos os ramos do conhecimento humano. Só que a mente humana tem uma facilidade muito maior para compreender conceitos concretos do que abstratos. Existe uma outra frasezinha que você já deve ter dito ou ouvido, que é a seguinte: entendeu? Ou quer que eu desenhe? Frasezinha antipática, né? Mas tem sentido. Quando você está explicando uma coisa para uma pessoa e ela está com dificuldade de entender, provavelmente essa dificuldade vem da abstração daquilo que você está explicando. Só que, quando você desenha, você está trazendo essa coisa do abstrato para o concreto e isso facilita a compreensão da pessoa. Saber qual é a utilidade prática de um assunto traz esse assunto para o mundo real, para a vida real. Faz com que ele tenha mais lógica, mais aplicabilidade. E convenhamos, é muito mais interessante você estudar alguma coisa quando você sabe qual é a utilidade dessa coisa. Não é porque para calcular o troco da passagem de ônibus você não usa um conceito matemático que aquele conceito matemático não tem utilidade para nada. Tem sim, e saber que utilidade é essa, saber que aplicação é essa, vai facilitar o seu entendimento, vai te dar pelo menos um motivo para você entender aquilo, para você estudar aquilo. Dica número 3, e essa é polêmica. Essa eu sei que você vai fazer cara feia, é capaz de você parar de ver o vídeo e começar a assistir vídeo de gatinho bonitinho, mas deixa eu explicar antes de mais nada, antes de você se revoltar, tá bom? É o seguinte: saiba demonstrar as fórmulas. Calma, eu vou explicar o porquê disso. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você está fazendo uma questão que você precisa de uma fórmula para resolver e você decorou aquela fórmula e não lembra... Agora, se você sabe a demonstração daquela fórmula, você consegue se virar, você consegue se salvar na hora do desespero. Outra coisa, se você sabe o caminho para você chegar à fórmula, muitas vezes você nem vai precisar da fórmula, nem vai precisar chegar tão longe. Basta usar o caminho, basta usar o raciocínio para chegar à fórmula que você resolve uma variedade de questões. E, acredita no que eu estou falando, a maioria esmagadora das fórmulas tem uma demonstração extremamente simples, de muito fácil compreensão, é fácil entender. É claro que, vou ser sincero, existem algumas que têm uma demonstração mais complicada, precisam de muito algebrismo, de muito conceito, mas são a minoria. A maioria você tem toda a capacidade sim de compreender. E se você pode entender as demonstrações das fórmulas, se isso vai te ajudar na hora do desespero, na hora de fazer uma questão, para você não ficar na mão, por que não saber? E ainda tem outro motivo. Muitas dessas fórmulas são simplesmente traduções para termos matemáticos, lembra da primeira dica? Do conceito, da definição. Então, saber demonstrar as fórmulas te ajuda também a colocar em prática a primeira dica, a definição do assunto que você está estudando. Então você tem que criar dentro de si mesmo, dentro de si mesma, essas insatisfações, essas necessidades, porque esses são os primeiros passos para você compreender um assunto. Sem isso, você vai estar perdendo tempo à toa, você vai estar gastando energia à toa. Saiba definir,
saiba para que serve aquilo na vida real, saiba demonstrar a fórmula para não ficar refém da matemática, para que ela trabalhe para você e não o contrário. E a dica bônus que eu prometi lá no início do vídeo: destrinchar o nome de uma matéria antes de estudar essa matéria vai te ajudar muito a entender o que é que você vai estudar. Aliás, essa dica serve não só para exatas, serve para biologia, para português, para história, tanto faz. Se você se preocupa em analisar o nome, de onde vem o nome do assunto que você vai estudar, isso vai facilitar muito a compreensão daquilo que você vai estudar. Por exemplo, kinema é uma palavra grega que significa movimento. Aportuguesando essa palavra, a gente troca o K por C e vem cinema. Ah, então cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Você já sabe aonde você vai pisar, você já tem uma noção do terreno onde você vai pisar. Se você sabe que kinema é movimento, que kinema portuguesado é cinema, você já fica mais fácil de lembrar que energia cinética é a energia do corpo que apresenta movimento. Então, entender a origem dos nomes daquilo que você vai estudar vai facilitar muito o seu trabalho. Por exemplo, existe uma outra parte da física que estuda o movimento, tudo bem, mas sob um outro ponto de vista. Ele estuda, na verdade, o que causa um movimento, o que interrompe um movimento, o que altera um movimento. O que causa, o que interrompe e o que altera um movimento é uma coisa só, é a força. Força, em grego, é dina. Então dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento, o que altera o movimento, o que interrompe o movimento é a parte da física que estuda força. Você já começa pelo menos tendo uma noção do que vem pela frente. Então é isso, em todos os vídeos do canal nós vamos ter essa preocupação com vocês, nós vamos definir tudo o que vai ser dito aqui, nós vamos dizer qual a utilidade prática, onde aquilo se insere na vida real, nós vamos demonstrar todas as fórmulas, as de fácil e as de difícil demonstração, não importa, elas vão ser demonstradas. A gente vai fazer a análise dos nomes dos assuntos, tudo isso vai ser colocado aqui. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá like, aperta o sininho, aquele papo que sempre pedem para você, que você já deve estar de saco cheio de ouvir, mas que ajuda a gente pra caramba a entender o que é importante, o que é relevante e estimular a gente a produzir novos vídeos. Tudo bem? Então, beijos, abraços e até a próxima.